Paz seja convosco, irmãos. Vamos meditar num assunto um pouquinho delicado que envolve alguns problemas nossos, tá? Nós temos diversos problemas cognitivos, mas o principal deles, desde a desobediência de Adão, é querermos nos isentar de culpa. E no decorrer das escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, até o fechamento do cânon, vamos dizer assim, cânon bíblico, de todos os escritos, desde o Pentateuco até as Boas Novas, foi o que mais fez com que as pessoas se afastassem de Deus. Algo que é meio cotidiano nosso hoje. As cartas de Paulo, principalmente a carta de Romanos, é um divisor de águas, tá, irmãos? Para o nosso entendimento. Se você compreender ela, a sua mente vai se abrir. Principalmente se você meditar especificamente no capítulo 8, que fala sobre estarmos em Jesus, sobre a garantia do Espírito Santo, sobre o poder que o Espírito Santo tem em nós. Tanto que o capítulo ele começa assim, ó: agora, pois já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se dividirmos a carta dos Romanos em dois assuntos, a primeira parte mais ou menos seria do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo tenta mostrar que todos nós pecamos, estamos longe de Deus, tanto judeus quanto gentios. Já a segunda parte, mais ou menos do capítulo 12 até o 15, tirando o capítulo 16, onde é saudações de Paulo, no final da sua carta, é como nós deveríamos agir independente do cargo que exercemos. Isso é, quer seja uma autoridade, quer seja um trabalhador, quer seja um patrão, quer seja um empregado, quer seja um presidente, quer seja independente do seu cargo, ele tenta nos mostrar como nós devemos agir uns com os outros. Resumidamente, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela se baseia em dois princípios, onde Jesus mesmo diz que desses dois princípios vem toda a lei e os profetas. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lei estas que, em Mateus 22:40, por exemplo, é onde justamente Jesus diz isso. Que desses dois princípios, dessas duas leis, é o que depende toda a lei e os profetas. Mas é sobre essa primeira parte, irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês, principalmente a questão do poder do Espírito Santo em nós. A quantidade de revelação que quando tivermos o nosso ouvido sensível ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Revelações estas que nos levarão à salvação. Romanos capítulo 2, versículos do 14 ao 15 diz assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei escritas em seus corações, testificando juntamente com a sua própria consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está tentando mostrar aqui, irmãos, falar aqui, é a importância da vivência constante em espírito. É quase enfatizando a profecia de Joel 2, capítulo 2, lá do versículo 28 em diante, que fala sobre o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Profecia esta também mostrada por Pedro ao povo judeu, lá em Atos também do capítulo 2, mais ou menos do versículo 16 em diante. Esse Espírito Santo, irmãos, a importância dele sobre nós, a importância dele de nós termos essa revelação é tanta que no Evangelho de João, lá no capítulo 14, você verá Jesus falando que este é o Espírito que vos fará lembrar de tudo o que o próprio Jesus nos ensinou.
No capítulo 16, você verá que este mesmo Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu poderia ficar citando aqui diversos versículos sobre o Espírito Santo, mas a ênfase de Paulo aqui neste capítulo 2 é exatamente sobre este Espírito Santo que nos livrou da lei, da morte, e nos colocou na lei do Espírito, que é exatamente o que Paulo fala no início do capítulo 8 de Romanos, que lemos antes. Olha só o que diz. Vamos ler de novo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, olha o perigo, irmãos, de nos basearmos no nosso conhecimento, ou infelizmente, como é nos dias de hoje, de nos basearmos naquilo que achamos que é o correto, sem ao menos conferirmos nas Escrituras se aquilo que pratico, se aquilo que eu faço, se aquilo que eu tenho a certeza absoluta é o que está nas Escrituras, é o que Deus nos pede para fazermos. Em Lucas capítulo 10, Jesus conta uma parábola para um intérprete da lei que me assusta muito. Lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, ele diz assim, ó: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que era um povo que os judeus mesmos não consideravam pessoas santas, eram pessoas impuras, porque eram híbridos, vamos dizer assim, não eram judeus puros, eles tinham se misturado com outras nações. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o próprio corpo do animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Geograficamente, irmãos, Jerusalém é mais alto que Jericó. Historicamente, existia uma estrada que dava acesso entre uma cidade e outra, em ambos os sentidos, e que existiam ladrões nesta área que roubavam todos os que passavam por ali. Mas não é o sentido desta parábola, e nem da mensagem que Jesus está querendo mostrar a este fariseu. Então vamos meditar um pouco mais profundo nesta parábola, tá? Em todas as parábolas que Jesus usa, basicamente ele usa algo específico do nosso mundo, específico de algo que nós conhecemos, para tentar nos mostrar algo espiritual, tá? Então olha só, quando a gente olha essa parábola analisando toda a escritura. Em Josué 6,
No versículo 17, Josué diz que Jericó seria anátema ao Senhor, ou seja, maldita ao Senhor. Mensagem essa reforçada por Josué no versículo 18, quando ele diz para o povo não levar para o arraial do Senhor não levar para o arraial dos israelitas qualquer objeto, qualquer coisa que estivesse naquele lugar, para que o arraial também não ficasse amaldiçoado. E no versículo 26, Josué lança uma maldição para quem reconstruir a cidade. Maldição esta que cai sobre um rei, chamado Hiel. Passagem essa que você pode conferir depois, lá na sua Bíblia, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 16, no último versículo. Então, quando Jesus está falando com aquele intérprete da lei, dando o exemplo de que tanto o sacerdote quanto o levita descia de Jerusalém para Jericó, não é uma descida geográfica, e sim uma descida espiritual. Ou seja, tanto o sacerdote quanto o levita estavam a caminho da maldição, estavam saindo da bênção para a maldição. Jesus podia usar qualquer exemplo aqui, mas Jesus citou 2 cargos de pessoas que eram representantes de Deus. E a palavra utilizada por Jesus aqui, tanto para o sacerdote quanto ao levita, quando Jesus diz que eles passaram de largo, ela tem um sentido de estar indo num sentido oposto. Ou seja, não é que fisicamente o samaritano estava indo a Jerusalém e o sacerdote e o levita estavam indo a Jericó. Esse sentido oposto também é no sentido espiritual. Ele está dizendo que o samaritano estava sendo abençoado, enquanto o sacerdote e o levita estavam descendo, saindo da bênção para uma maldição. Estavam indo para a perdição. Esse intérprete da lei, irmãos, se assemelha muito com muitos cristãos de hoje, que vivem distantes da palavra de Deus. Cristãos que hoje não se dedicam à leitura das Escrituras, apenas vivem com suas convicções, achando que são fiéis a Deus, quando na verdade estão longe daquilo que Jesus deseja que nós sejamos como representantes deles aqui na terra. Cuidado, irmãos, com o que Jesus nos pede. Cuidado, irmãos, com aquilo que nós achamos que é o correto, sem ao menos nos dedicarmos a meditar nas Escrituras, sem ao menos nos dedicarmos a aprender o que está escrito ali. Uma dos mandamentos, vamos dizer assim, que Jesus nos dá é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide não é apenas para uns, é para todos. Então, eu preciso ter conhecimento das Escrituras. Por mais que eu não saiba me comunicar direito, por mais que eu não saiba falar direito, por mais que eu não saiba ter uma interpretação correta, ou muitas vezes como a gente tem esse intuito de querer nos isentarmos da nossa culpa, acharmos que, bom, eu não tenho estudo, eu sou semi-analfabeto, enfim, diversas desculpas que a gente acha. A grande questão é que não te baseia no teu conhecimento, irmãos. Não te baseia naquilo que tu é. Te baseia naquilo que o Espírito Santo pode te transformar. Te baseia naquele poder no qual o reino de Deus é estabelecido em nós. E a partir desse reino é que a gente é instruído, a gente é capacitado a levarmos a palavra de Deus. Em outra meditação anterior que eu tinha feito, eu citei alguns exemplos, por exemplo, de próprio Pedro e João, quando eles estão entrando no templo, que eles curam aquele paralítico que fica na porta pedindo esmola, e Pedro diz para ele: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E quando eles entram, as pessoas ficam olhando, os fariseus ficam olhando para Pedro e para João, e Pedro e João, ele diz: não fui eu que curei esse homem, foi aquele que vocês crucificaram.
E vocês vão ver que de Pedro ele faz uma ministração no qual muitas pessoas se convertem. E aí o grande questionamento dos fariseus ali é: esses homens não são pescadores? Esses homens não são indoutos? Ou seja, quando você vai para o sentido literal dessa palavra, o que eles estão chamando Pedro e João ali é de analfabetos. Eles olham para Pedro, eles olham para João e dizem: mas esses homens são analfabetos. Eles não sabem falar, eles não tiveram acesso ao estudo, até porque naquela época, para te ter um acesso ao estudo como Paulo teve aos pés de Gamaliel, tu tinha que ser uma pessoa rica, uma pessoa abastada em dinheiro. Então, essa era a visão que os fariseus, que aqueles que tinham os oráculos de Deus, tinham em relação a essas pessoas. Só que o que estava sobre eles era muito maior que o próprio conhecimento dos fariseus. Era muito maior que o próprio conhecimento que eles mesmos tinham. Então a nossa única obrigação, irmãos, é lermos, é meditarmos, é guardar essa palavra no coração para que o Espírito Santo nos revele ela. Para que o Espírito Santo nos capacite a pregarmos esta palavra. Não apenas na igreja, mas na rua. Porque a igreja, ela é igreja quando ela está fora, quando ela está no ID, quando ela está praticando aquilo que Jesus nos ensina a fazer, aquilo que Jesus nos manda a fazer. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão, de parar de nos colocar esse jugo que nós colocamos sobre nós mesmos quando a gente olha para nós, quando a gente olha para a nossa capacidade. Não olha para isso, irmão. Olha para aquilo que o Espírito Santo pode te fazer. Olha para aquilo que o Espírito Santo pode te transformar e te capacitar para que um dia tu consiga pregar o Evangelho. Hoje, se tu for olhar para ti, tu consegue curar uma pessoa? Tu consegue expulsar um demônio? Tu consegue ressuscitar um morto? Curar um leproso? Não. Quem consegue isso? O Espírito Santo que está sobre ti. Esse mesmo Espírito Santo que te capacita a praticar uma cura, a expulsar um demônio, a limpar um leproso, é o mesmo que te capacita a pregar o Evangelho. Então, não se baseia naquilo, no teu estudo, na tua dificuldade de ler, de interpretar, de se comunicar com as pessoas, mas tenha um ouvido sensível ao Espírito Santo para que ele te capacite para isso, tá, irmãos? Que nós não venhamos a ser como a igreja de Laodiceia, irmãos. Uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse, que ela não era nem quente e nem fria, ao ponto que Deus tinha vontade de vomitar ela. Mas que nós venhamos a ser, irmãos, como a igreja de Filadélfia, que guardou a palavra de Deus no coração e não a negou, mesmo tendo pouca força. E que por esta fé e perseverança, Deus faria dela uma coluna no santuário. Qual santuário? Este não, no eterno. E teremos o nome de Deus gravados em nós. Seremos guardados na hora da tribulação que está por vir sobre a terra. Aqui também fica, para quem gosta de estudar o fim dos tempos, fica uma dica aqui, tá, irmãos? Gostaria de terminar essa meditação exatamente com o que Jesus diz no final dessas 7 cartas, que ele envia às igrejas de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe.